Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou aqui de novo e eu não me aguento mais me ver também. Diferentemente de quando a gente faz o culto presencialmente, a gente se reúne presencialmente, eu não me assisto, né? Então agora eu me vejo enquanto eu estou gravando aqui na câmera, depois eu edito isso, aí eu tenho que ver de novo, depois eu assisto isso à noite, no domingo, e aí assim, não me aguento mais me ver nos YouTube da vida. E é muito estranho pregar pro celular, assim, sem ver as pessoas. Eu sinto muito falta de vocês. E principalmente quando eu faço uma piada ruim, eu não vejo ninguém, tipo, fazendo assim, sabe? Então, essa é uma parte boa também. Mas, enfim, falando em não ver ninguém, a nossa cidade está liberando parcialmente as reuniões presenciais das igrejas, mas nós decidimos não começar a fazer isso por enquanto, porque do jeito que está liberado, só pode um terço das pessoas e um terço do que a gente comporta lá no nosso salão ia ser umas 30 pessoas no máximo. E aí as pessoas acima de 60 anos ou que têm algum problema de saúde aí não poderiam ir também. Então a gente, levando isso em conta, levando em conta que está uma subnotificação muito grande no Brasil, como ainda está tendo aumento de casos e não parece que está desacelerando tanta curva, a gente achou melhor continuar do jeito que está sendo por enquanto, para nossa segurança e para a segurança das pessoas que também do bairro e da nossa cidade. Então, portanto, continuem isoladinhos, continuem contando conosco se precisar de alguma coisa, logo mais estaremos juntos e aproveite esse tempo para passar tempo com a sua família, para estudar a Bíblia com a sua família, não dependa só desses momentos aqui de domingo à noite. Aproveite esse tempo com a sua família dentro de casa. Eu sei que está corrido, muita coisa, mas reserva aí, comece a ter essa prática de reservar meia hora por semana, pelo menos, para sentar junto, orar junto, conversar sobre a palavra e, se precisar, conta com a gente para mandar algum estudo, alguma coisa que vocês possam, para poder auxiliar vocês nesse momento, tá bom? Toma a dianteira nisso aí. E hoje a gente vai continuar a nossa série de pregações Fé no Isolamento. Essa vai ser a penúltima mensagem, até onde sabemos, mas acho que vai ser a penúltima mensagem. E se você perdeu alguma delas, mais uma vez, eu repito, não se preocupe, você pode acessar nosso canal aqui do YouTube, vai ter uma playlist no final desse vídeo, tem algum link que talvez apareça aqui, talvez não, mas as mensagens não são sequenciais. Então, se você assistir fora da ordem, não tem problema, você não vai ter. Sim, é legal você assistir as outras, mas não é uma sequência, então você pode assistir essa hoje e depois assistir outra outro dia, tá bom? Nas semanas anteriores, nós falamos sobre alguns personagens bíblicos e a gente vai continuar falando sobre isso, sobre personagens bíblicos que passaram por algum momento de isolamento na vida deles, como, sei lá, foram para exílio, foram exilados, né, ou fugiram para outro país ou para outro lugar, se esconderam em algum lugar, foram presos, enfim, vários e vários personagens. A gente viu Moisés, Davi, Jonas, Daniel. Semana passada eu falei sobre Paulo e a programação para hoje eu ia falar sobre Pedro. Quando eu e o Fer sentamos virtualmente aqui para conversar sobre isso, foi, então tem a história de Pedro, tal, quando ele vai preso, muito legal. Aí eu falei, beleza, então você fala de Paulo, depois você fala de Pedro. Aí eu vou ser bem sincero, minha memória não é muito ruim, não é muito boa. Quando eu peguei para ler a história de Pedro, para ver o que eu ia falar, aí eu descobri que na minha memória era Pedro, mas na verdade era Paulo a história que eu ia falar. Aí eu falei, poxa, eu acabei de falar de Paulo e muita coisa que eu ia falar agora, se for Paulo, vai ser repetido. Porque na minha memória era Paulo que tinha acontecido essa prisão que eu ia falar agora. Mas então eu falei, ok, acho que não vai ser uma boa. Então eu comecei a orar, comecei a ler a Bíblia e fui vendo outras coisas e uma passagem bíblica me incomodou muito. Eu fiquei muito sensível a ela e eu vou falar de um outro isolado que não estava programado para a gente falar, mas eu vou falar de Lázaro. E nós vamos conversar um pouquinho sobre Lázaro hoje e como que esse isolamento dele da morte aconteceu e o que isso tem a ver com a gente hoje. Mas antes, vamos orar. Eu te convido a baixar a cabeça aí e orar junto comigo aqui. Pai, eu te agradeço pela sua vida em nossa vida, te agradeço pela sua misericórdia, pelo seu perdão e pela sua palavra que chega a gente hoje aqui em tantas traduções e fácil de entender, mas mais te agradeço pelo seu Espírito Santo que me iluminou para entender isso aqui e eu te peço que o mesmo Espírito que me ajudou a entender esteja agora com os meus irmãos também, ensinando eles apesar e através de mim. Te agradeço por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Beleza.
Tem dois Lázaros na Bíblia, e tem um que a gente vai ver hoje, e tem outro que a Record vai começar a fazer, ou já começou a fazer uma novela aí. Esse Lázaro que vai aparecer na novela da Record não existiu, era uma parábola que Jesus fez, e tinha um personagem chamado Lázaro, e provavelmente a Record vai fazer aquelas coisas muito doidas dela, assim, aleatórias, botar uma história que não tem nada a ver. Então, assim, se você quiser a Bíblia, veja a Bíblia, tá? A história da Record não vai ter muito a ver. Eu gostava mais quando a Record fazia aquelas novelas do Mutantes, né? Que durou 8 anos, assim, e tinha umas coisas muito loucas, assim, do cara virando tigre e tal. Era muito ruim, mas era melhor do que essas. Mas, o outro Lázaro, que é o que a gente vai ver hoje, você encontra ele no Evangelho de João, no capítulo 11. Vai ter uma história bem legal ali, e essa história é muito conhecida porque é a história de um homem que ele morre, e 4 dias depois ele é ressuscitado por Jesus. Eu acho muito doido isso, de ficar 4 dias desligado, ou de ficar desligado do que aconteceu e não saber o que aconteceu no mundo, enquanto você esteve ausente de percepção. Ou de vida, né? E eu não sei se alguém já teve uma sensação dessa, não de morrer, né? Acho que não. Mas aquela sensação de eu não sei como que eu cheguei aqui. Eu não faço ideia de como eu vim parar aqui. Nem aquela ideia de o tempo passa tão rápido, né? Eu nem vi passar. Não, literalmente eu não sei como eu vim parar aqui, sabe? Aquele momento que você piscou e tudo aconteceu, sabe? Que tipo, se beber não case, né? E talvez quem já bebeu demais aí já tenha experimentado alguma coisa dessas, mas o máximo que eu tive foi, sei lá, sedativo e anestesia e cirurgia, e é muito estranha a sensação, mas uma outra sensação é quando a gente desmaia, né? E quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu lembro que eu cheguei da escola na hora do almoço e tava minha mãe e meus irmãos, o Vinícius e o Fausto, almoçando na sala, assistindo TV e tal, e o Bruno tava fritando ovo, cantando na cozinha. E eu tava na sala de jantar, bem no meio ali, e eu fui abrir uma garrafa de água e meu cotovelo bateu no cantinho da cadeira, sabe? Quando dá aquele choquinho assim. Deu um choque, mas deu um chocão, assim, foi muito forte. E meu braço travou muito forte. E eu lembro que, assim, eu levantei a tampa da garrafa da Tupperware, assim, com a pontinha do dedo, e eu olhei pro portal, assim, onde, pra passar pra sala, né? E eu lembro que parecia um portal pra outra dimensão. Tinha três, e estavam rodando. E eu juro, tava rodando. E eu lembro, assim, que tudo tava de lado. Aí eu falei, do nada, assim, tudo tava de lado. Aí eu falei, por que tá tudo de lado? Por que a sala de jantar tá de lado? E aí eu reparei que, na verdade, eu tava de lado. Eu tava deitado. Eu tava literalmente com a cara no chão, assim. E minha cara tava doendo bastante. E aí eu levantei, entendendo nada, sabe aquela cena de filme que vira o mundo, assim. Eu cheguei na cozinha e o Bruno tava lá fritando ovo. Eu falei, o Bruno tinha umas brincadeiras meio besta. Eu falei, você me jogou no chão ali? Eu, o quê? Eu jogou no chão, ele não. Aí ele continuou lá fritando ovo, cantando. Aí eu fui na sala, todo mundo lá. Eu falei, gente, alguém me jogou no chão? E aí ninguém entendeu nada. Aí que caiu a ficha, que eu caí de cara no chão, desmaiado. E como toda família grande, né? Assim, todo mundo viu que eu tava vivo, tava bem. Falou, segue o jogo aí, né? Não precisa levar pro hospital, não deve ter dado nenhum dano cerebral, né? Talvez tenha dado. Talvez isso explique um pouco algumas coisas, mas eu não sei quanto tempo eu passei ali no chão, de cara no chão. Deve ter sido uns 5 minutos, não sei, talvez até menos. Mas nesse tempo, o mundo aconteceu. Nesse tempo, minha família comeu, assistiu Power Rangers, fritou ovo, cantou, e eu não vi nada disso, porque eu tava isolado da realidade do mundo dos vivos, digamos assim. E a história de Lázaro foi assim, não assim, né? Foi muito mais trágica na história de Lázaro, porque ele não desmaiou por 5 minutos, ele morreu, né? Mas eu quero começar contando essa história do final e pensar em tudo que Lázaro não viu acontecer. E assim, um belo dia, um homem estava dormindo e ele ouviu alguém gritando, Lázaro! Gritando bem alto, aliás, ele acordou assim, vem pra fora, ele... Quem tá me acordando? Sabe, quem tá me chamando, né? E aí ele abre o olho e ele vê que tá claro lá fora, mas ele fala, nossa, tá com lençol na cara, ele vai tentar tirar o lençol do rosto e o braço tá preso e parece que ele tá todo enrolado, assim, e tá um cheiro forte, tá um cheiro fedido. Então ele se esforça, assim, puxa o braço e consegue, assim, com a mão, tira o pano da cara e olha ao redor e fala, meu quarto não é assim. Sabe quando você dorme na casa de alguém e você acorda meio da madrugada pra ir no banheiro e se dá de cara na parede, assim? Tipo isso, tipo, mano, não sei onde eu tô. Aí você fala, tô na casa do fulano. Então, ali
ali não é a porta do meu quarto, sabe? Lázaro começou a achar estranho aquele ambiente e, sabe, não tinha aquela cadeira que ele colocava a roupa, sabe? Todo mundo tem aquela cadeira de roupa, né? Que você tira a roupa da cama pra dormir e você põe na cadeira. Aí você dorme, aí você acorda, você precisa usar a cadeira, aí você tira a roupa da cadeira e põe na cama, e fica assim esse negócio, né, por vários dias, até minha mãe me dá bronca. Aí, enfim, Lázaro, ele olhou e falou, cara, aqui não é meu quarto, aqui é uma gruta, tá uma coisa meio estranha aqui, e ele tenta se levantar, mas as pernas estão enroladas no pano também, e aí ele se joga pro lado, ele fica em pé, mas as pernas estão meio molengas e tá formigando, sabe quando dá dando aquele choquinho na perna, dá aquela vontade de falar em línguas assim. Ele levanta, meio travado, e vai andando que nem pinguim, assim, passinhos curtos, e começa a sair daquela gruta, e meu Deus do céu, como tá claro aqui fora. E aí ele começa a ouvir pessoas falando, tipo, ah, nossa, e aí ele fala, nossa, a luz tá muito forte, mas o cheiro tá mais forte ainda. E ele fala, parece que faz 4 dias que eu não tomo banho. E aí, um monte de gente chega e começa a tirar os panos fedidos dele. E ele fala, mano, não tô entendendo nada que tá acontecendo. Ele fala, mano, eu tô pelado, assim, tipo, eu tô sem roupa por baixo. Eu falo, quando foi a última vez que eu tomei banho? Aí ele fala, acho que foi no sábado, que eu tava com uma febre alta e eu tomei um banho gelado pra ver se baixava a febre. E aí ele lembra, sim, acho que foi ontem que eu tomei banho. E aí ele lembra que ele olhou assim e viu tudo girando depois do banho, viu o portal assim girando, viu o três rodando. E ele não lembra de mais nada. Ele não entende nada. E ele não sabe o que está acontecendo. Então ele ouve as irmãs dele gritando: ele ressuscitou, ele ressuscitou. Ele olha para trás, fala, quem que ressuscitou? Ele não viu ninguém. E ele ouve: Jesus, ele ressuscitou, Lázaro ressuscitou. E ele fala: Jesus está aí. Pera, Lázaro ressuscitou? Lázaro sou eu. Então ele entende que ele ressuscitou. Então ele entende que se ele ressuscitou é porque ele morreu. Então ele finalmente entende de onde estava vindo o cheiro de estragado ali. E Lázaro não fazia ideia, mas Lázaro passou 4 dias isolado do mundo dos vivos. Passou 4 dias morto, trancado dentro de uma gruta, enrolado em panos, que nem uma múmia. E agora ele estava vivo. E daí que vem a expressão morreu, mas passa bem, né? Assim, na verdade, acho que não vem daí, mas se encaixa perfeitamente. Mas nas últimas semanas nós aprendemos várias lições, olhando na Bíblia, sobre como podemos trabalhar nossa espiritualidade em isolamento a partir de agora. E assim, a partir do que a gente está vendo de personagens bíblicos interagindo com Deus, no isolamento deles. Mas aqui fica difícil, porque Lázaro simplesmente não podia interagir com ninguém. Então hoje eu não quero falar sobre o que aprendemos quando estamos isolados, assim, sei lá, do mundo só, mas o que podemos aprender quando nos vemos isolados da esperança, quando nos vemos isolados da própria vida. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas antes da gente entrar no texto bíblico mais fortemente, eu quero olhar para o contexto disso. Antes disso, o contexto dessa história a gente vê no capítulo anterior, capítulo 10, a gente vê Jesus e seus discípulos em Jerusalém. E Jesus confronta alguns líderes judeus e rola uma confusão enorme lá, uma treta grande, e os caras decidem matar Jesus. E eles pegam pedras para atacar Jesus, mas Jesus consegue sair de lá e viaja aí cerca de 30 quilômetros e vai para um outro lugar, além do Rio Jordão. E, nossa, não soluço aqui. Ele vai para um lugar além do Rio Jordão e viaja ali uns 30 ou mais quilômetros para ninguém apedrejar ele e os seus discípulos. E aí, do lado de Jerusalém, de onde ele acabou de sair, tinha um povoado, uma cidadezinha chamada Betânia. E nessa cidade tinha 3 amigos de Jesus muito queridos. Tinha Maria, tinha Marta e tinha o irmão delas duas, que elas eram irmãs também, chamado Lázaro. E Lázaro era assim, brodaço de Jesus, assim, parça para todos os solês. Então, parça para todos os solês, né? Então, chega correndo assim um mensageiro. Jesus está lá longe. Tá lá depois do Rio Jordão. E chega um mensageiro correndo. Mestre, Maria e Marta pediram para eu vir aqui correndo para te chamar porque o irmão delas, o seu amigão Lázaro, está muito doente. E Jesus recebe a notícia e a gente vê a reação dele no versículo 6. Vamos olhar lá em João 11, 6, que fala assim: ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. É uma reação muito estranha, né? Assim, Lázaro está doente, eu vou ficar aqui mais um pouquinho. E eu fico imaginando um mensageiro, né, pingando de suor, assim, ofegante, veio a cavalo, correndo e tal, esperando Jesus arrumar as coisas para partir, e aí Jesus, nossa, tá doente Lázaro, beleza, depois eu vou lá.
E aí o rapaz, então, vamos? Aí Jesus, vamos, pode ir, vai na frente que eu te alcanço. E aí o rapaz começa a voltar e ele olha para trás, Jesus está lá trocando ideia com os discípulos, ensinando, porque no reino de Deus, sei lá o quê. E o mensageiro vai e não olha, não vê mais Jesus. E logo que o mensageiro avisa da doença de Lázaro para Jesus, Jesus ele fala para os discípulos que essa doença não vai terminar em morte. E o pessoal fala, tranquilo, então, né? Ninguém vai morrer, então não vamos, né? Tem que voltar lá para a região de Jerusalém. Mas 2 dias depois, Jesus olha para o pessoal e fala assim, beleza, galera, vamos para a Judéia. E aí começam as reclamações. Mas para que, Jesus? O pessoal lá quer te matar, Jesus. E mais, Jesus, você disse que o rapaz não ia morrer, não vai acabar em morte. Para quê? Vamos ficar, tá tranquilo aqui. Aí Jesus, é que Lázaro dormiu, eu vou lá acordar ele. Então, JC, por mais um motivo para não ir, né? Deixa o moço dormir em paz. Tá dormindo é porque tá bem, vai repousar, vai melhorar 100%, amanhã tá ótimo. Aí Jesus explica para eles o que é eufemismo. E aí ele fala, pessoal, que Lázaro morreu, na verdade, mas... É todo mundo o quê? Não tá tremendo, morreu. Mas nós vamos lá porque vocês vão ver umas coisas muito loucas. E eles começam aí, sempre tem um resmungão, né? Tomé, você vai ler depois o texto em casa, é bem legal. Esse capítulo, Tomé, ele fala assim, né? Tipo, o cara já morreu lá, agora a gente vai lá, vamos matar Jesus, a gente vai morrer junto, né? Só pode, e vai. Pelo menos foi. E Lázaro realmente já morreu. Lázaro estava morto. Todo enroladinho nos panos lá, sepultado na gruta, quietinho, a baita pedra enorme na entrada da gruta. E Lázaro estava nesse momento isolado. Já não sabia, isolado da vida, né? Já não sabia mais o que estava acontecendo. E estava isolado ali das suas irmãs, que estavam desesperadas. Assim, ele não sabia o que estava acontecendo com o mensageiro que chegou sem Jesus, e de Jesus indo para lá quando já era tarde demais. Lázaro estava isolado do mundo dos vivos. E os vivos estavam isolados da presença do irmão querido, de um parente, de um amigo querido que era Lázaro. E Jesus seguia sua viagem de volta para Jerusalém, mas Jesus não ia com muita pressa. Jesus, assim como nós, ele sabia o final da história, ele sabia o que ia acontecer. Então, Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro e, assim, se ele quisesse simplesmente curar o seu amigo, ele nem precisaria ter demorado tanto, porque Jesus podia ter pegado, sei lá, um cavalo junto com o rapaz e ido junto, chegava lá em algumas horas. Jesus podia ter se teleportado para lá, e sim, Jesus fez isso algumas vezes na Bíblia, se você der uma olhada, principalmente depois da ressurreição, Jesus se teleporta, é um negócio muito legal. Jesus poderia ter feito um lance mais Professor Xavier, sabe, do X-Men, ter curado o amigo à distância, igual ele fez com o empregado do centurião que veio procurar ele, sabe, uma cura mais home office, isolamento social. Sei lá, ele podia ter pegado um anjuber, um anjo que é um Uber, que foi péssimo essa não deu certo, né? Segue o jogo, mas não. Jesus resolveu demorar. E ele demorou assim que nem o Vinícius demora, né? Desculpa, Vinícius. Mas quando você tá esperando o Vinícius pra alguma coisa, ele fala assim, ele demora. Aí você fala, Vinícius, você tá vindo? Ele, tô chegando. Manda mensagem, tô chegando. Mas ele ainda vai tomar um banho, ele vai se arrumar, passar perfume, vai passar no mercado, vai lavar o carro, e aí sim, 1h30 depois o Vinícius chega, né? Mentira, o Vinícius nem lava o carro. Mas então, Jesus, ele escolheu demorar de propósito. Ele não demorou assim, que nem o Vinícius, né? Aliás, demorou mais que o Vinícius, demorou 4 dias. E essa demora de 4 dias é muito significativa porque, segundo alguns historiadores e alguns teólogos, os judeus acreditavam, e isso não tem base nenhuma, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai achar que isso vai acontecer. Não tem base nenhuma para eles acreditarem nisso, era superstição dos judeus. Eles acreditavam de que o espírito da pessoa, depois que a pessoa morre, ficava ali perto do corpo por mais uns 3 dias. E, assim, nesse tempo, seria possível a pessoa voltar a viver. Mas, primeiro que isso não é verdade. E segundo que nessa época, Jesus já tinha ressuscitado a filha de Lázaro. Filha de Jairo, aliás. Mas, sim, a filha de Jairo morreu. Instantes depois, assim, horas depois no máximo, Jesus chegou e ressuscitou a menina. Então, assim, para eles, talvez aquele impossível era possível se fosse dentro de 3 dias. Mas depois de 4 dias, esse impossível já era inviável, sabe? Assim, não dava mais. Depois de 4 dias era o impossível impossível. Não tinha mais o que fazer. O espírito já tinha ido embora, o corpo já estava apodrecendo. E assim,
nem Jesus na causa numa hora dessas, né? E quando Jesus chega ali perto de Betânia, Marta fica sabendo que Jesus estava ali e vai lá falar com ele. E esse diálogo a gente vê nos versos 20 a 27 de João 11. E vai abrindo aí sua Bíblia, mas eu vou pôr aqui enquanto eu bebo uma água. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, ela foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: Seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo depois de morrer, viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Marta chega cheia de ressentimento. E mesmo reconhecendo quem Jesus era, ela não deixa de dizer, de confrontar Jesus, tipo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E é muito interessante porque Marta vai e Maria fica. Mas Jesus queria falar também com Maria. A gente vê nos versos de 28 a 35 a sequência desse texto dizendo que, em seguida, voltou para casa, chamou Maria à parte e disse, Marta, né, chamou Maria à parte e disse, o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. E Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. E quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou no lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde o colocaram? Perguntou. Eles responderam, Senhor, venha e veja. Jesus chorou. Maria já não era tão calma quanto Marta. Ela chega com a mesma demanda, né? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas ela chega assim aos prantos. E é interessante perceber que Marta e Maria choravam e lamentavam e confrontavam Jesus pelo mesmo problema, mas cada uma sofria de uma maneira diferente. Cada uma tinha um jeito de sofrer diferente uma da outra. E provavelmente elas passaram dias ali falando, poxa, se Jesus tivesse chegado aqui, tivesse vindo, se Jesus não tivesse ido para longe, ele já estaria aqui quando Lázaro ficou doente, curaria na hora. Ou se Jesus tivesse voltado junto com o mensageiro, teria curado Lázaro em tempo. Ou ainda, se Jesus tivesse chegado em 3 dias, Lázaro estaria vivo de novo, talvez. Cada dor é diferente. Não existe dor igual de uma pessoa para outra. Ninguém vai sofrer igual outra pessoa. Diante do mesmo problema, nós temos reações diferentes, necessidades diferentes. E a Bíblia não entra em detalhes disso, mas eu fico imaginando essa história, olhando o jeito de Maria e de Marta, e eu fico imaginando que Marta tenha ficado muito mal no primeiro dia da morte do seu irmão. Marta era mais racional, Marta era de exatas. E ela esperou ansiosamente Jesus chegar para curar seu irmão, e ela passou os dias cuidando de Lázaro, tentando curá-lo, e aguardando a cura de Jesus, mas a cura não aconteceu, Lázaro não melhorou, Jesus não chegou. Lázaro morre, e eu imagino Marta chorando tudo que ela tinha para chorar em 1 dia ou 2. E aí, secou. Lágrima não tinha. A Marta não tinha nem mais lágrima para chorar. E ela estava extremamente triste, mas ela estava conformada. Ela tinha aceitado a morte. E Jesus chega e Marta está lidando com a frustração pela morte irreversível do irmão e ao mesmo tempo ela reconhece que Jesus é o Cristo. E essa frase que ela fala, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir, não era de... Ela continuava crendo que Jesus ressuscitaria Lázaro, mas não, era algo tipo, se o Senhor estivesse aqui, nada disso ia acontecer. Mas mesmo assim eu continuo crendo que você é o Cristo, que a sua ligação com o Pai, não importa o que aconteça de ruim, eu creio em Ti. Era isso, era uma declaração de fé, apesar das circunstâncias. E Jesus diz,
Lázaro vai ressuscitar. E ela, eu sei, todos nós iremos ressuscitar um dia. E Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. E ela, eu sei, o Senhor é o Cristo. E ela realmente acreditava. E mesmo anestesiada com tudo que estava acontecendo, mesmo frustrada, mesmo confrontando Jesus, ela se sente confortada e consolada por ele. Marta era mais racional, ela precisava de uma boa conversa, ela precisava ter reforçado a sua fé e a sua esperança na vida eterna, e Jesus a consola exatamente do jeito que ela precisava. Ele poderia ter falado, não, eu estou falando que Lázaro vai ressuscitar em 5 minutos, não estou falando lá no fim dos tempos. Mas não, Jesus reforça a fé de Marta. Ele reforça a esperança dela na vida eterna. Ele consola ela do jeito que ela precisava ser consolada. Ele ignora tudo o que aconteceu lá para frente, mas ele fala, sua fé está correta. E aí vem Maria, a irmã dela. Maria era de humanas, sabe? Maria só não acreditava em signo porque ela acreditava em Jesus, né? E as duas coisas a gente sabe que não dá para andar juntos, né, gente? Pelo amor de Deus. Maria nem tinha saído de casa para ver Jesus, mas quando Marta volta e fala que o mestre queria vê-la, ela sai correndo. Ela não sai andando que nem Marta, ela sai correndo que nem louca, sai correndo, sai chorando, sai gritando. As pessoas veem, tipo, o que está acontecendo? Ela vê Jesus, já se joga no chão, chorando aos prantos. Se você tivesse vindo aqui, ele não teria morrido. E depois não tem mais argumento. Ela só chora e chora e chora mais. E mais uma vez, não está escrito isso, mas eu imagino que Maria lidou de uma maneira diferente que Marta. Acredito que antes disso, Maria acreditava naquele lance do corpo com 3 dias, o espírito ali por perto. Porque Lázaro ficou muito mal e Maria seguia firme acreditando, Jesus está vindo, Jesus vai curar Lázaro. E Jesus não veio. E Lázaro morre, Marta já está mal. E Maria pensa, não, Jesus vai chegar, ele ainda pode ressuscitar meu irmão, como ele fez com aquela menina. Sabe, a Maria era tipo Anne with an E, sabe aquela série? Vê o lado bom de tudo, ela é sempre otimista. E passa um dia... E em meio àquela, sabe, aquela dor de todo mundo, ela fala assim, eu vou sepultar o corpo dele, eu não estou confortável com isso, mas colocou o corpo no túmulo, enrolou tudo bonitinho, fechou e não saiu de perto, ficou lá. E passa o segundo dia, e Maria continua lá, firme, forte, com fé. E chega o terceiro dia, e ela ainda acredita, ela está lá, perto do túmulo. E as horas vão passando, e o sol sobe, e o sol começa a descer... O sol começa a se pôr e é noite. E aí Maria desaba. Ela volta para casa e chora amargamente sem parar. Ela passa a noite inteira chorando, ela não dorme, e ela fica triste, ela fica frustrada, ela fica desesperançada, ela fica brava. E no dia seguinte ela ouve que Jesus chegou e ela está muito frustrada, ela se tranca no quarto e Marta chega e fala, Jesus quer falar com você. E aí ela fala, eu vou lá, e ela sai correndo. E ela encontra Jesus e ela mal consegue falar. Ela diz, se você estivesse aqui já chorando mais e mais aos pés de Jesus. E Jesus vê isso tudo e chora também. Jesus chorou. O versículo é pequeno, mas o choro não. Não eram algumas lágrimas escorrendo no rosto, mas Jesus chora alto. Jesus chora angustiado. Jesus chora de soluçar. Jesus chora junto, na mesma intensidade. E a primeira lição que eu quero que a gente aprenda hoje é que Jesus se importa. Jesus se importa de verdade. Jesus não é como esses deuses do Olimpo que ficam brincando com a vida dos humanos, mas se mantêm distantes deles. Não. Jesus não é como uma energia transcendental, algum tipo de entidade impessoal das religiões esotéricas. Jesus não é uma luz que se alcança pela meditação e iluminação da alma, não. Jesus é uma pessoa. Jesus, ele se importa. Nosso Deus é relacional, nosso Deus se importa. Nosso Deus é o que olhou para Adão e Eva vestidos com folhas de figueira, se escondendo, e falou, vocês fizeram errado, mas eu vou costurar roupa de verdade para vocês. Jesus, Deus é nosso... É aquele que viu o povo sendo escravizado no Egito e ouviu o clamor deles e desceu para socorrê-los. Nosso Deus é o que lamenta as más escolhas do seu povo e deixa o povo ser exilado no cativeiro, mas que não deixa o povo abandonado, mas acompanha o povo e cuida do povo mesmo longe de onde eles deveriam estar, no coração e fisicamente. Porque nosso Deus vê sua humanidade perdida e sofre junto com ela. Nosso Deus ama o mundo a ponto de entregar o seu filho para morrer por ele. Nosso Deus vê o sofrimento de cada um e se importa individualmente.
com cada um. Deus, nosso Deus consola cada um da maneira que precisa ser consolado. Ele vem ao nosso encontro, no nosso sofrimento, seja um sofrimento grande ou pequeno, Ele oferece paz, Ele oferece conforto, Ele oferece sabedoria. E nosso Deus vê a nossa frustração e oferece esperança. Nosso Deus vê o nosso choro e vem chorar junto. O nosso Deus chora junto. E trazendo para os dias de hoje, eu discordo de quem olha para essa pandemia e diz, está vendo? Deus está nos punindo porque fizeram um especial de Natal do Netflix onde Jesus é gay. Tudo isso é por causa do Porta dos Fundos. Ah, tá vendo? Isso aí é castigo porque no carnaval botaram, sei lá o que, Jesus... Sabe? Ah, isso é porque o povo é muito corrupto, a política é muito corrupta no Brasil. Não, gente. Não. Deus puniu tudo em Cristo. Toda a ira eterna de Deus foi aplicada, foi colocada em cima de Cristo, e em Cristo, morto na cruz, tudo está consumado, tudo está feito, toda punição está paga em Cristo. E eu olho, a não ser de quem não aceitou Cristo, porque é outro lugar, mas eu olho para as Escrituras e eu não vejo um Deus sádico, mas eu vejo um Deus misericordioso e compassivo que vê a consequência do pecado, mas se compadece, que é misericordioso. Eu só consigo imaginar um Deus chorando junto conosco agora. Um Deus que olha para as mais de 30 mil famílias no Brasil enlutadas por causa do Covid-19 e chora junto com elas. Um Deus que olha para os mais de 13 milhões de desempregados no Brasil e chora junto com eles. Um Deus que olha para os desesperados e chora junto com eles. Um Deus que chora porque não era para ser assim. Não era para ser assim. Jesus sabia que em minutos Lázaro iria ressuscitar, mas ele chora. Ele escolhe chorar, ele escolhe a dor. Ele chora porque não era para existir morte, não era para existir dor, não era para... Sabe, ele chora porque não era para existir sofrimento, não era para existir saudade, não era para existir desespero. E o Jesus que afirma para Marta que ele é a ressurreição e que concorda com ela que todos irão ressuscitar um dia, é o mesmo Jesus que limita sua visão eterna, sua visão do todo para o presente, para o momento da dor de Marta e de Maria e chora junto com elas. Ele sabe de todo o futuro, ele conhece a eternidade, mas ele escolhe se limitar e sofrer ao nosso lado, porque ele se importa com a nossa dor no agora. Jesus se importa com o nosso sofrimento. Jesus chora a nossa dor. E ele disse, lembre-se que estarei sempre, sempre com vocês até o fim dos tempos. E ele está sempre junto, em dias de alegria, em dias de choro, em dias de saúde, em dias de pandemia. Ele está junto quando nascemos e ele estará junto conosco até quando a morte nos alcançar. Porque Jesus escolheu estar junto sempre. E essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde. Jesus se importa. Ele se importa ao ponto de chorar junto conosco. Ele se importa mesmo sabendo que tudo vai ficar bem. Mas outra coisa que eu vejo nesse texto é a reação de Jesus. E a segunda coisa é que Jesus fica extremamente indignado. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo estava chorando também, a gente vê isso ali, João 11, 33 a 38. Fala, quando Jesus viu Maria chorar e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. E eles responderam, Senhor, venha e veja. Jesus chorou e as pessoas que estavam perto disseram, vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram, esse homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Jesus viu Maria e viu as pessoas, provavelmente Marta também estava chorando, e ele sentiu uma profunda indignação. Profunda indignação. Algumas traduções trazem que ele ficou muito comovido, ou que ele agitou-se em seu espírito, mas é sempre essa ideia de que ele não ficou nem um pouco em paz com o que estava acontecendo. Jesus ficou nervoso, Jesus ficou agitado, Jesus ficou bravo, Jesus ficou tomado por um sentimento muito, muito forte e profundo de indignação. E mais uma vez, tudo isso sabendo que Lázaro ia sair do túmulo em alguns poucos instantes. Mesmo sabendo disso tudo, Jesus fica muito indignado. E alguns podem ler isso e pensar, acho que Jesus ficou indignado porque
Maria e Marta confrontaram ele, né, por não ter chegado antes, ou porque o povo ficou lá falando que ele podia ter feito mais, né, curou um cego. Ou ainda, sei lá, Jesus ficou frustrado porque ele não conseguiu chegar a tempo de salvar o amigo, mas não. Jesus fica indignado porque não era para ser assim. Jesus chorou porque não era para ser assim, Jesus se indigna porque não era para ser assim. No capítulo 1 de João, João fala que Jesus é a palavra por meio do qual tudo foi criado. A palavra era Deus. Tudo foi criado por meio dele. Por meio de Jesus, através de Jesus foram criados os humanos. Por meio de Jesus foi criada a luz. Por meio de Jesus foi criada a vida. Ele trouxe tudo à existência e agora Jesus fica indignado porque ele olha a sua criação sendo destruída pela maldade humana. Ele fica indignado porque ele vê sua criação vivendo em trevas. Ele fica indignado porque ele vê sua criação que ele deu vida sendo derrotada pela morte. Não era para ser assim. A morte é uma consequência última do pecado. Jesus não suporta olhar para a morte e ficar passivo. Ele fica profundamente indignado. E nós também deveríamos ficar profundamente indignados. Mas nós nos acostumamos muito facilmente a tudo. Quem morou em república sabe o que eu tô falando, né? Você anda com chinelo, o chinelo tá grudando, né? Mas você continua andando de chinelo porque você sabe que o chão tá muito sujo, você não quer relar na sujeira com o pé. Aí você compra um prato, um copo, um talher só pra você, porque ninguém lava a louça, então você fala, eu não vou lavar a louça também não, você deixa do jeito que tá aí. Sabe, você só tira o lixo quando já tá com cheiro de defunto de 4 dias, assim, né? Mas não era pra ser assim. E muita coisa não era para ser assim, mas nós nos acostumamos muito fácil. Pensa um pouco, não era para ter dezenas de famílias enlutadas no Brasil. Não era para nós nos acostumarmos com os números que a gente vê no jornal. E falando em números, a gente está numa briga tonta, porque assim, num país que arrecada trilhões, e não são poucos trilhões, arrecada trilhões de dinheiro em imposto. É um país que torra bilhões com políticos que não fazem nada, e, sabe, eleições, sabe, fundo eleitoral e auxílio terno, aposentadoria para filha de militar, sabe, aposentadoria para um monte de gente que nunca trabalhou e cabide de emprego, sabe, e a gente tem que escolher entre emprego e vida, não faz sentido. Não cabe falar e daí, e nem ainda bem numa hora dessas, não importa o contexto, não era para ser assim. A gente não devia estar passando por isso. Não era pra gente estar, não era pra ter gente protestando nas ruas, sabe? Não era pra ter gente ainda mais saqueando e fazendo violência, sabe? Como alguns estão fazendo. Ainda mais agora, no meio da pandemia, não era pra ter protesto. Mas acima de tudo, não era pra ter motivo pra protestar. Não era pra ter criança tomando tiro dentro de casa porque a cor da pele dela torna ela suspeita ou descartável. Não era para ter gente morrendo sufocada com o joelho no pescoço porque a cor da pele dela exclui acesso à justiça. Não era para ser assim. Não era para ter mulher apanhando do marido, ainda mais durante a pandemia, todo mundo em isolamento apanhando mais. Não era para ter mulher com medo de sair de casa à noite sozinha porque não sabe se vai encontrar um tarado. Não era para ter mulher se prostituindo nas ruas ou na internet. Não era para ser assim. Não era para ter criança segurando fuzil trabalhando pro tráfico. Não era para ter tráfico, não era para ter criança vendendo sexo na rua, se vendendo. Não era para ter criança sexualizada na internet, às vezes com os próprios pais fazendo isso. Não era para ter criança sendo abusada. Não era para ser assim. Não era para ter gente sem casa, não era para ter gente sem comida, não era para ter gente sem blusa e sem cobertor. Não era para ter guerra, não era para ter terrorismo, não era para ter bomba atômica. Não era para ter corrupção, não era para ter tráfico, não era para ter pedofilia, não era para ter fila em hospital, não era para ter fila em cemitério, não era nem para ter cemitério. Todas essas coisas cheiram a morte, tem cheiro de morte, e tudo isso que o pecado tocou, tudo isso que o pecado criou, vai no total oposto do que Jesus criou. Isso tudo não era para ser assim. Isso tudo indignava profundamente Jesus, mas nós nos acostumamos muito facilmente com isso. Somos muito adaptáveis. Porque nós escolhemos ignorar, porque se importar dá trabalho, se importar toma tempo, sabe? Se importar custa dinheiro. E nós começamos a fazer um jeito de se blindar disso tudo, e eu digo por mim, começando em mim, nós precisamos quebrar isso, nós precisamos ficar indignados.
Nós ficamos mais indignados com 7 gols da Alemanha do que ficamos indignados com uma criança que toma água não filtrada 7 dias na semana. E assim, é muito legal a gente ver gente se engajando e quando o mundo descobre, né, uma causa e começa a ver a injustiça e se indignar, né? Semana passada nós vimos ganhar força esse movimento dizendo que vidas negras importam. Cara, é muito importante a gente se engajar nisso, mas ao mesmo tempo é triste ver que eu vejo, grande maioria não vai além de uma hashtag e de uma foto preta. Nós postamos ou assinamos coisas na internet ou falamos que nos importamos muito mais para diminuir uma culpa do que na prática para fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Sabe, a gente quer se indignar para não parecer mal com os outros, mas lá dentro continua igual. A gente não está indignado de verdade, a gente está só seguindo a onda. E eu sei que existe algo muito mais profundo, existe algo espiritualmente e socialmente estrutural e podre no sistema e na sociedade que impede que as mudanças grandes aconteçam, mas existe uma mudança que precisa acontecer dentro de mim, dentro de você. Nós precisamos nos indignar. Nós precisamos parar de achar normal, sabe, um amigo negro que tem medo da violência do Estado e sai com um documento no bolso para ir na padaria, porque não sabe se vão abordar ele, se vão achar que ele é suspeito, se vai acontecer alguma coisa. Nós precisamos parar de achar normal entrar numa escola, ainda mais particular, e não encontrar nenhum professor negro. A gente precisa parar de achar normal entrar no hospital e não ter nenhum médico negro. Nós precisamos parar de achar normal ver as mulheres passando na rua e ouvindo assovio e ouvindo obscenidades, e assim, é uma por quarteirão, e a gente acha normal. A gente precisa parar de achar normal ver, sei lá, aluno de rede pública que se forma no colegial e não sabe ler e escrever. Nós precisamos parar de achar normal ter gente no mundo sem esgoto tratado, ter gente no mundo sem água filtrada, ter gente no mundo revirando lixo para ter o que comer. Nós precisamos nos indignar profundamente com tudo isso. E mesmo que você não saiba o que fazer, ou mesmo que você saiba que você é limitado e não pode resolver tudo, você precisa se indignar, porque dentro de você habita aquele que criou tudo, e ele não criou para ser assim. E é preciso lembrar que ficar indignado não é sair quebrando tudo, não é sair resolvendo do seu jeito. Dificilmente nós vamos ter o discernimento de justiça e principalmente a precisão no chicote que Jesus teve quando expulsou os vendedores no templo. Porque ao Senhor pertence a vingança, mas isso não significa que nós temos que ficar parados, de braços cruzados, sem fazer nada. Não. A primeira lição é de que Jesus se importa e chora junto. A segunda lição é de que Jesus se indigna e nós devemos ficar indignados juntos, mas isso nos leva à terceira coisa que eu quero falar hoje, que é que Jesus resolve o problema, mas ele não resolve sozinho, ele nos chama para resolver junto com ele. Jesus nos chama para resolver junto. A gente vai ver a continuação desse texto, João 11, de 38 a 44, Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo com uma gruta, era uma gruta, com uma pedra fechando a entrada. Ele disse, rolem a pedra para o lado. Aliás, ele ordenou, rolem a pedra para o lado. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou, Lázaro, venha para fora! E o morto saiu, com as mãos e os pés presos, com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem-no ir. Que coisa maluca. Jesus ficou muito indignado, mas ele não saiu indo pro Twitter xingando muito, sabe? Ele não fez uma nota de repúdio. Jesus não saiu por aí quebrando tudo, causando mais justiça, não.
Jesus resolveu o problema. Jesus decidiu resolver o problema e ele ordenou: rolem a pedra para o lado. E Marta, lógica, né, cética, que adianta, melhor não, o cheiro deve estar muito terrível, sabe? Larga a mão, Jesus. Porque na lógica dela, Jesus apenas queria ver o corpo de Lázaro, porque estava triste. Mas Jesus não estava só triste com isso. Jesus não segue a lógica humana, ele segue a lógica do reino. E a lógica do reino diz que não há limites para o poder de Deus. E aqui cabe uma pergunta honesta, né? Se Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, e se não há limites para o poder de Deus, ele não poderia simplesmente ter usado, sei lá, telecinese e puxado a pedra para o lado? Ou Jesus não poderia ter, sei lá, usado uma super força e dado um peteleco na pedra e a pedra se quebra? Ou, sei lá, fez a pedra sumir, raios lasers desintegrando a pedra, sei lá, fez a pedra virar pão de queijo. Aliás, uma boa ideia, hein, Jesus? Na próxima aí, né? Inclui pão de queijo nos milagres. Amém. Mas Jesus poderia ter feito isso tudo, mas não. Jesus foi quem criou tudo. Todo o poder estava à disposição dele, todo o poder pertence a ele. Mas ele vira para as pessoas que estavam ao seu redor, pessoas que estavam chorando, pessoas comuns sofrendo, e as convida para participar junto com ele nesse momento. Rolem a pedra para o lado. E eles, sem entender nada, rolaram a pedra para o lado. E Jesus então gritou. E aqui o termo no grego é gritou alto. Então assim, gritar já é alto. Então Jesus deu um berro, sabe? Verbalizou toda a sua indignação, angústia. Lázaro! Venha para fora! A palavra, a voz que chamou tudo à existência, que criou a vida, agora chama e grita para que lá no mundo dos mortos Lázaro ouça. E Lázaro ouviu e se levantou. E Lázaro sai da gruta, todo torto, né? Sem entender nada, né? Fim do isolamento de Lázaro. Ele saiu, vai ser igual a gente sai daqui a pouco, né? Sabe, 3 meses sem cortar o cabelo, aquele bronzeado de finlandês, né? Não sabe mais atravessar a rua. Lázaro sai. E é incrível. E é um pouco clichê isso, mas você vê o que aconteceu aqui nesse texto? Jesus não tira a pedra. Aliás, tem aquela música horrível, né? Remove a minha pedra. Música chata pra caramba. Mas além de chata, teologicamente falando, essa música só faz sentido se for para remover a pedra do rim, porque é só o impossível que Jesus vai fazer, porque a pedra que precisava ser retirada dali não foi Jesus quem retirou, mas foram as pessoas que estavam ali, porque Deus não faz o que é possível a nós. Deus nos criou cheio de capacidades, de habilidades, Deus nos criou com um corpo e nos convidou para sermos parceiros na sua criação. E agora, o mesmo Deus que olha indignado para a sua criação toda corrompida, ele nos chama para sermos parceiros na redenção dessa criação. De parceiros da criação, nós viramos parceiros da redenção. Cada um fazendo a sua parte nessa parceria. O que é possível a nós, Deus não faz, mas ele nos convida a fazer esse possível enquanto ele faz o impossível. O ordinário é a gente que faz, o extraordinário está a critério de Deus. E Deus faz o impossível em diversos momentos. É Deus quem faz o impossível tirando o povo do Egito, ele que abre o Mar Vermelho e tudo mais, mas ele chama Moisés para fazer parte, para conversar com o povo, para conversar com o faraó, para guiar o povo no deserto. É Deus que faz o impossível, fazendo um pastorzinho de ovelhas fracote derrotar um gigante, Golias, guerreiro, mas ele chamou o Davizinho para fazer parte disso, e Davi foi lá, pegou 5 pedrinhas, ele chamou Davi para ser corajoso, e Davi não hesitou na hora certa, ele foi lá e fez. Deus fez o impossível, dando um filho ao casal de idosos muito velhos, Abraão e Sara. Sara era estéril, mas ele chamou eles, eu não vou nem contar como que ele chamou eles para fazer, porque senão não durma a noite, né? Então melhor, tiveram um filho, deu certo. Então, assim, Deus faz impossíveis, ele nos chama para fazer os possíveis, mas não porque Deus não dá conta de fazer tudo sozinho, mas é porque ele sente prazer em ver a humanidade fazendo o que ela foi feita para fazer. Trabalhar em parceria com ele, glorificar a ele, ficar junto, ter um relacionamento. Deus quer se relacionar conosco. É por isso que ele se indigna, é por isso que ele se importa, é por isso que ele chora junto, porque ele não é um Deus distante,
sabe, longe lá no céu, sem se importar conosco, mas agora ao nosso lado Ele está dia a dia cuidando e nos ajudando nessa caminhada. E mais que isso, Deus nos chama para fazer parte de algo muito maior. Em Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, agora nele todas as coisas estão sendo reconciliadas. Tudo está voltando a ser o que deveria ser através de Cristo, e nós fazemos parte desse plano. Olha como termina essa parte aqui. João 11:45 fala que muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Essa história continua depois, os caras tramando para matar Jesus morre, ressuscita e tudo mais, mas muita gente naquele instante creu em Jesus. Depois da ressurreição de Lázaro, muita gente acreditou e entendeu quem Jesus era, que Jesus era quem ele dizia que ele era. E a ressurreição de Lázaro não foi para agradar Marta e Maria, até porque anos depois Lázaro naturalmente morreu de novo. Mas isso tudo foi para sinalizar, para mostrar o poder de Cristo sobre a morte. E foi para mostrar ao mundo que em Cristo a morte não é mais o final. Ele é a ressurreição, Ele é a vida, é Ele quem traz de volta tudo que está fora do lugar. E Ele nos chama para fazer isso junto com Ele. Ele não faz isso sozinho, mas Ele nos chama para fazer parte. Jesus nos fala ainda hoje, nos pede, nos ordena ainda hoje. Rolem a pedra. Rolem a pedra. E qual é a pedra que você tem que rolar? O que está te deixando profundamente indignado? O que te faz chorar? O que você olha e você fala, não devia ser assim? Talvez você fique indignado com o racismo, com a violência, com a pobreza. Talvez você fique indignado com a pandemia, com a política, com a corrupção. Talvez te indigne profundamente a mulher ser vista como um objeto, ou as guerras, ou o tráfico, não sei. Mas provavelmente você se sente impotente diante disso tudo. Para você pode parecer impossível resolver esses problemas. E é impossível. Porque você não tem como resolver isso tudo, você não tem como resolver o problema do mundo, mas Deus nunca te pediu para fazer isso. É para você rolar a pedra. É para você fazer o que é possível para você, é para você fazer o que está ao seu alcance, o que está ao alcance de suas mãos. Mas é para fazer. Não é para você cruzar os braços e falar, Jesus, esse mundo já cheira muito mal, não vamos mexer nessa pedra não. Deixa a pedra aí. Não, em Romanos, Paulo fala que toda a criação geme, aguarda com grande expectativa, ansiosa o dia em que os filhos de Deus, nós, seremos revelados, e a criação, o universo todo sofre enquanto espera que nós façamos o que nós devemos fazer, que nós façamos o que é possível, que a gente descruze os braços e comecemos a rolar as pedras. E eu sei, você não pode acabar com o racismo, mas você pode rolar a pedra. Você pode contratar negros para cargos visíveis à sua empresa. Você pode ajudar negros a entrar em boas universidades se eles não estão tendo uma boa educação nas escolas públicas. Você pode defender um negro quando vê ele sofrendo alguma injustiça. Você pode se colocar lá e ajudar ele. E mais, você pode e deve conversar com o negro para entender o que ele sofre todo dia e que é diferente do que você não sofre. Eu sei que você pode querer acabar com o machismo, mas você nunca vai conseguir, mas você pode rolar a pedra. Você pode tratar as mulheres como sendo imagem e semelhança de Deus e não como objetos. Você pode parar de consumir pornografia, músicas depreciativas, programas de TV que fazem a mulher parecer um mero pedaço de carne. Você pode e deve entrar em briga de marido e de mulher, sim, para salvar a vida delas, para que diminua a violência doméstica e para que acabe isso. Você não pode acabar com a fome sozinho, mas você pode rolar a pedra. Você pode comprar uma cesta básica, você pode doar um prato de comida, você pode dividir o que você tem. Aliás, você pode ajudar a Cris. A Cris está fazendo um negócio incrível. Cris, eu tenho muito orgulho de você. A Cris está ajudando muita gente e a Cris não é milionária. Sabe? Você pode querer acabar com vários problemas, mas você não pode resolver todos sozinhos, mas você pode rolar as pedras. Você não pode acabar com o problema de falta de moradia, de gente morando na rua, de guerra, de corrupção, sabe? Tem um monte de coisa que você não pode resolver sozinho,
mas você pode rolar pedra, você pode pagar um aluguel, ajudar alguém que não está conseguindo, você pode ser um pacificador, você pode se engajar na política, você pode divulgar notícia verdadeira e parar de fake news, você pode ser generoso, você pode usar seu tempo para ouvir os outros, você pode ensinar alguém uma coisa que você sabe, você pode contribuir financeiramente com missões, você pode chorar junto com quem está triste, você pode adotar uma criança, você pode plantar uma árvore, você pode sinalizar o reino de Deus, você pode sinalizar o poder de Cristo sobre a morte de tantas maneiras possíveis, com palavras, com ações. E você pode fazer isso até aquele dia em que Ele virá para fazer o impossível que você não consegue fazer e para resolver tudo de uma vez por todas. Nós não fomos chamados para salvar o mundo, porque isso para nós é impossível, mas a ressurreição de Lázaro nos mostra que Jesus é a ressurreição, que Ele é a vida, que, sabe, e aponta para o dia em que, assim como Maria acreditava, todos nós ressuscitaremos, viveremos o reino de Deus, onde não haverá mais motivo para chorar e nem necessidade de ficar indignado. Até lá, vamos rolando pedras. Até lá, vamos seguir fazendo o que é possível, mostrando dia a dia, com palavras, com ações, que existe um reino onde seremos isolados para sempre da presença da morte. Eu quero te incentivar a viver de uma maneira que role mais pedras por aí. Eu quero te incentivar a fazer parte disso, a fazer parte desse reino de Deus maravilhoso nesse mundo que é tão corrompido. Mas quero te incentivar a fazer parte dos que estão resolvendo junto com Cristo. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço porque o seu reino é incrível e é impossível. Mas eu te agradeço porque você faz o impossível. Você que nos chamou à existência, você que nos chamou à vida, você agora nos chama da morte. Você nos chama de amigos, enquanto nós somos inimigos seus. Você nos aceita, você nos perdoa, você nos redime e você nos convida a fazer parte disso. Eu te peço, Pai, por mim e pelos meus irmãos, que nós tenhamos a coragem de descruzar os braços, de arregaçar as mangas, de confiar no que o Senhor nos ordena. Que a gente tenha coragem de rolar as pedras, que a gente tenha coragem de se levantar contra os que estão sendo hostilizados, de se levantar contra os que estão sendo injustiçados, de defender os que estão sendo oprimidos. Que a gente vá de encontro aos que estão necessitados, aos que estão tristes, doentes, chorando, que a gente leve cura, que a gente leve o seu poder, que a gente leve o seu poder sobre todo o reino espiritual, sobre tudo que existe, sobre a matéria, sobre o que a gente não vê, sobre o visível, sobre o invisível, que a gente leve o seu poder adiante, que a gente leve o seu reino adiante, que a gente leve o seu reino de paz, de poder, de alegria, de justiça, de amor. Que a gente leve amor para as pessoas. Pai, nos dá mais coragem, nos dá menos conforto e mais confronto, que a gente possa sinalizar o teu reino por todo lugar que a gente passar. Eu te peço isso, Pai, que te peço que a sua presença nos acompanhe hoje e sempre, que a presença de Jesus habitando em nós, que o seu Espírito nos orientando, nos animando e que a certeza de que tu, Pai, estás cuidando de tudo seja verdadeira na nossa vida. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo isso. Amém. É isso aí, gente. Uma boa semana para todos. Lembrem de seguir a gente nas redes sociais. Lembrem de ficar bem, fiquem em casa, se possível, o máximo possível. E se você tiver qualquer necessidade aí, estiver passando por algum problema, fala com a gente, liga pra gente, manda mensagem no grupo do WhatsApp. E aproveita o grupo do WhatsApp agora para mandar aí um abraço, para abraçar quem está do seu lado também. Mas manda um abraço para quem está distante. E a gente vai interagindo nesses dias aí, enquanto a gente não pode se ver pessoalmente, a gente vai interagindo pela internet, tá bom? Uma boa semana a todos, fiquem com Deus e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.